Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um BTLcast e hoje estou mais uma vez com um convidado muito especial, um amigo, temos caminhado junto, evangelista Rafa, que hoje é coordenador dos cursos da BTL Church. E que bênção, Rafa, uma honra ter você aqui com a gente nesse tempo. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí de hombridade e eu queria que você falasse um pouquinho de quem é você, se apresentar para o pessoal. Amém, pastor. É um prazer estar aqui hoje. Sou o EV Rafa, né, lá da Betuel, casado com a Ana Cláudia há 13 anos, pai do Heitor e da Melina. É, Aceitei a Jesus no ano de 2013, foi o ano que nós aceitamos Jesus e me batizei e iniciamos uma caminhada aí com o Senhor. Eu sou um pouco suspeito para falar da questão dos cursos, né, porque eu entendo e sei a transformação que as ferramentas, né, que hoje a Betuel disponibiliza, fizeram na minha vida. Então, eu acabo sendo um pouco suspeito para falar, mas eu sei que quando nós estamos dispostos a aceitar essa transformação, essa lapidação do Senhor no nosso caráter, Ele vem, faz a transformação e, e muda realmente, né, a nossa conduta, a nossa história. Lá em 2013, a primeira ferramenta que nós conhecemos, das ferramentas que hoje estão disponíveis para os irmãos da Betuel e quem queira participar, né? O curso não é exclusivo, né, da Betuel, a visão é de reino. A primeira ferramenta pela qual nós passamos foi a do casados, né? A gente vinha de um histórico ali de divórcio, de separação, e o Senhor pôde restaurar o casamento. Desde então, a gente se permitiu a ser moldado pelo Senhor e a Uau. ser tratado aí neste caminho, né? E aí lá nós conhecemos a grade o casados, noivos, né? A grade de paternidade. E quando nós chegamos na Betuel em 2019, foi no ano que a Betuel virou Betuel, né? Uhum. Chegamos ali no finalzinho no comecinho de outubro, né? Setembro e Uhum. outubro ali na virada, nos membramos no final de outubro. Foi quando eu conheci também a grade de hombridade, né? Que a igreja estava implantando. E desde então, tenho permitido aí o Senhor trabalhar e Ele tem feito grandes coisas. Falando um pouco sobre a grade hoje da Betuel, é importante o pessoal entender que a visão é reino, né? Sim. Então, todas as ferramentas que tem disponíveis hoje, elas são de instituições sérias e a igreja ela consegue tratar desde a gestação até a sua vida, né, matrimonial, vida adulta, auxilia os pais na tratativa com os jovens, né? Então a grade hoje ela está com preparação para a chegada do bebê, que trata da gestação até um ano e pouquinho ali, o Educando Filhos, depois vem o Alcançando o Coração do Adolescente, o Noivos, né? Vai Uhum. preparar ali para quem está entrando no casamento ou desistir ali no meio do caminho, né? É o melhor momento, É né, o pra melhor isso. momento para identificar se realmente quer seguir ou se é melhor estar sozinho, né? Uhum. E na sequência, casados. Aí tem o Veredas, que a igreja ministra hoje também, o primeiro nível. Tem a grade de hombridade, né? Que já tem implantado o meu máximo, homens fortes, o marido irresistível, né? O próximo Isso. que vem agora é o coragem aí da grade. E mulher única, né? A Ana Cláudia passou também pela ferramenta. Mulher que prospera. Tem uma grade considerável, né? Caminhando pro ser mulher. Ser mulher, o financeiramente sarados, né? O CRAU, que os irmãos estão preparados, mas ainda Startaram. não startaram, mas a igreja hoje tem a estrutura, né? Tem líderes formados que podem multiplicar a ferramenta, né? Mas o grande segredo é se permitir, né? Uhum. A gente estava conversando nos bastidores agora há pouco, né? Sim. A transformação que nós podemos viver. Quando a gente vai falar sobre a hombridade, a referência que o dicionário nos dá para a hombridade é retidão de caráter, dignidade, honradez, Uau. ar viril, másculo, grandeza de ânimo, coragem, pretensão de ombrear com alguém que lhe é superior. A origem vem do espanhol e é qualidade, dignidade de ser homem. Esse é o significado do hombridade. Quando ele vai falar sobre o ombrear com alguém, né, que lhe é superior.
A grade, ela vai dizer que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Sim, sim. Quando a gente entende o que o Senhor espera de nós como hombridade, cara, o Senhor vem e transforma. Porque o Senhor, ele desenhou um homem de uma determinada maneira. Ele esperava que o homem vivesse de uma determinada maneira. O Senhor ele espera que o caráter de Cristo esteja em nós. E aí o que acontece? É o pecado. Quando o pecado entra no mundo, ele faz com que a imagem que o homem tem de si próprio, ela seja deturpada. Então, qual que é o problema hoje da nossa sociedade? As pessoas não conseguem saber quem são. Sim. Quem são em Cristo, o que o Senhor espera, qual que é o meu caráter, quem sou eu? Quem sou eu em Cristo? As pessoas não conseguem identificar. E quando a gente vai para uma referência bíblica, eu estava até comentando com o pastor lá em Oséias, capítulo 4, a palavra diz assim no versículo 6: Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da lei do teu Deus. Eis que eu também ignorarei os vossos filhos. Uau. Quando a gente vê essa passagem, ele estava falando com o sacerdote, porque naquela época o sacerdote era quem conhecia das leis e ensinava o povo. E lá existia uma dificuldade do povo ter acesso às leis de Deus, né? Hoje, existe muita facilidade. Satanás, ele vem com o pecado e ele, acelera muito as pessoas. Então, todo mundo tem hoje o acesso. O que falta é o posicionamento para ter esse acesso da palavra. Se os homens se posicionassem como o Senhor espera que ele se posicionasse, ele teria ali um contato maior com a palavra, um contato maior de oração, e isso permitiria que o caráter dele fosse transformado. Hoje essa palavra se encaixa para todo homem. Sim. Porque o Senhor chama todos nós a sermos o sacerdote do nosso lar. Uau. E aí o inimigo vem e tira essa direção, né? E aí começa a transformar a nossa sociedade. Quando ele fala aqui dos vossos filhos, nós estamos vivendo uma consequência de erro da geração passada. Entende? Que não direcionou. Hoje estão morrendo aqueles que tiveram dificuldade de criar os filhos, mas mesmo assim, na maneira como eles criaram, a geração anterior, eles ensinavam princípios. Sim. Essa geração que está aí tem se perdido. Já não tem mais princípios, entende? Então, todas essas ferramentas, elas chegam num momento que é crucial para a igreja. A gente está falando hoje aqui, mas nós não estamos falando do mundo. Uhum. A gente está falando dentro da igreja, isso acontece. Muito forte. A galera não tem mais noção, né, do sacerdócio. Muitas vezes dentro do lar, a esposa não consegue entender o que é a submissão segundo a palavra de Deus, que é entender a missão do marido e ela ser ali apoiadora para que o Senhor cumpra o que ele espera na vida desse homem. E aí os papéis se invertem dentro da igreja, não é lá fora. E aí quando as ferramentas vêm, elas confrontam aquilo que o mundo tem de comum, né, tem de normal e que tem entrado dentro da igreja. E aí quando as pessoas se permitem ser tratada, Deus vem e faz maravilhas, cara, e transforma. Faz coisas incríveis, né? E realmente você comentando assim que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, né? Então acho que tava tudo ali. E quando realmente vem o pecado, a gente já vê que já começa uma brecha na vida do homem, porque quando o homem peca e Deus aparece ali no jardim, ele começa, Adão, cadê você? E Adão se esconde, né, com medo, né, porque ele tinha pecado, ele reconheceu, comi da árvore, Deus falou pra mim não comer. E aí quando ele se apresenta ao Senhor, por que você se escondeu? Porque a mulher que você me deu, tal, me fez comer da árvore, né? E aí ele fala assim, mas por que você comeu? Por causa da mulher. A mulher me deu. E aí começa a transferência de culpa, né? O homem já não assume mais essa responsabilidade. Hoje a gente tem vivido uma geração, e até mesmo dentro da igreja, né? Fora no mundo, né? É normal e há muito tempo. E isso tem se estendido para a igreja, de homens que não assumem a relação. A responsabilidade. Em que sentido? Trai,
E aí fala assim, não, mas a culpa foi por causa da mulher, porque ela falhou, ela deixou algum aspecto, ela não me deu atenção, e aí sempre justifica, mas nunca assume a responsabilidade, opa, eu falhei, eu tive pensamentos, eu desejei, tá em mim, e eu preciso me posicionar. Hoje a gente tem vivido uma geração que não tem se posicionado, né? Tem transferido a culpa, e a gente precisa voltar a essa essência, opa, ter dignidade. Eu sou homem, eu preciso assumir essa responsabilidade, né? Sim, se posicionar onde o Senhor espera que ele esteja, né? A gente aprende lá na grade, o, o- as ferramentas, elas são todas baseadas nos princípios da palavra. Então, qual que é a importância hoje? Por que que eu falo que chegou num momento que é muito importante para a igreja? Quando eu digo a igreja, eu não digo Betuel, eu digo Sim, sim. a igreja de Cristo, né? Tanto que a visão é de reino. E a igreja tem multiplicado as ferramentas para outras igrejas da região, porque a gente espera que o Senhor alcance a cidade, né? Sim. E aí, quando a ferramenta ela vem, ela confronta, porque ela compila ali dentro da palavra várias situações que ajustam exatamente para o sentido daquilo que a pessoa está vivendo. Então, a hombridade, ele vai trazer várias referências do que o Senhor espera de hombridade. Quando a gente fala que o mundo está acelerado, né, a palavra vai nos dizer que próximo do fim, o Senhor iria Abreviar, né? abreviar os tempos. E isso tem acontecido, né? Eu vi um estudo essa semana que o planeta Terra está girando um pouco mais rápido. Tá. E a gente perdeu alguns minutos. O Senhor está abreviando os tempos. E com essa abreviação dos tempos, o que acontece? Está todo mundo acelerado. Hoje a gente vive a geração do fast food, né? Tudo é muito rápido, tudo tem que ser para agora. E a galera não tem mais aquela paciência de buscar ali na palavra. Eu lembro que há uns 20 anos atrás, cara, você não tinha tanto acesso a uma Bíblia de estudos, a um dicionário bíblico. Referência, Cara, né? referência, não tinha tanta Bíblia de referência. Hoje tem e a galera não busca. Isso é que é interessante. Só que aí a ferramenta vem num momento que o cara já não precisa mais buscar tanto. Ó, tá aqui, ó. A direção tá aqui. Foi isso que o Senhor sonhou para a hombridade. E aí ela vem e confronta muitas vezes o caráter. E nesse confrontar, quando o coração está disponível, quando o coração está ensinável, Deus vem e faz a transformação. E aí, o que a gente aprende? O Senhor ele tem uma Canaã para todos os homens. Ele tem uma terra prometida. O Senhor tem, ele espera que você alcance aquilo que ele sonhou para você. Só que aí nessa caminhada, quando a igreja vai muito se adaptando àquilo que acontece no mundo. E aí o homem começa a se perder. Ele já começa, eu tenho, Normalizar, permitir. já, né, já fica mais tranquilo, né? Ah, não, é assim mesmo. Não é, cara. A gente não pode chamar de problema aquilo que a Bíblia chama de pecado. Sim. Meu, é entender, ó, princípio, cara. Eu sou um cara que eu sou chato, eu bato nessa tecla. Meu, princípio a gente não pode quebrar. Sim. E os cursos, eles vão nos trazer orientações segundo os princípios da palavra. Cara, você quer Resgatar esses valores, né? Você quer viver segundo o que Deus espera? O homem, o varão perfeito que Deus quer que você segue princípios, cara. Não quebra princípios. Tanto é que Deus é um Deus de algo novo, mas os seus princípios são irrevogáveis. Irrevogáveis. Não muda. Não altera. Né? E a gente vê realmente hoje uma geração que nem se comentou assim, fast food, né? Que é aquele alimento rápido, que é as coisas para ontem. E dentro disso, hoje a gente tem você comentou, o leque de informação, né? Na própria internet, claro, e aí você tem que filtrar muito bem também o que está se alimentando ali. Mas hoje a gente tem uma facilidade de pegar raízes da palavra, o texto original, sabe? Ter um tempo para poder meditar. E a gente vê, a Bíblia fala, o próprio Oséias fala assim que meu povo erra por falta de conhecimento, por não estudar minuciosamente a minha palavra. Então, quantas pessoas que têm hoje essa possibilidade, que não tinha antigamente, Não tinha. há 20 anos e quantos anos atrás aí tinha que olhar vários leques e tantas coisas para poder aprender. Hoje a gente tem essa facilidade, só que a gente não quer. A gente quer um resultado, a gente quer o imediatismo, a gente quer a resposta para ontem, e aí não vive o processo, né? A cada dia só se distancia mais daquilo que Deus tem sonhado, né? E Deus tem buscado levantar uma geração de homens de caráter, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente tem visto se perder é essa questão da palavra, né? Antigamente, né, o pessoal comenta muito, nossa, o pessoal tirava um fio do bigode, assim, ó, aqui é a minha palavra, esse é o contrato.
né? Era Hoje não, a galera monta um contrato com várias letrinhas miúdas ali, buscando no próprio contrato criar uma brecha para que ele seja quebrado. E antigamente não. Pô, falei, eu vou até o fim, né? Eu dei minha responsabilidade, mesmo que eu tome um prejuízo, eu vou ir até o fim. Ainda com dolo, né? Ainda que, eu falei, vamos lá, segue. E aí, só que o que que acontece? Quando o homem não se posiciona da maneira que o Senhor espera, ele acarreta situações que muitas das vezes ele não consegue entender. E aí a vida não anda, ele não consegue alcançar essa Canaã que Deus tem para ele, né? Por quê? Por erros, por situações, muitas das vezes o caráter que ainda não foi transformado. Situações que precisam ser mudadas. O pastor deu o exemplo, o cara trai e fala, a culpa é da esposa. Só que ali, é caráter, irmão. É o posicionamento. Você se ensina ou não, irmão. Sim, não. Você fez uma aliança, Você né? fez uma aliança, cara. E essa aliança, ela tem, né? Uhum. Tem alguém ali que faz parte da aliança, que foi testemunha. Uhum. É o Senhor, é uma aliança ou é um contrato? Sim. Contrato você pode quebrar, aliança não. A Bíblia vai nos dar exemplos, né? De alianças que o povo fez. Josué fez uma aliança lá sem consultar o Senhor. 400 anos depois, o Senhor honrou a aliança. A Bíblia diz que veio fome. Davi vai lá e consulta o Senhor para ver por que tinha aqueles 3 anos de fome. E aí, quando ele consulta, o Senhor fala, olha, teve lá atrás com Josué uma aliança e Saul perseguiu os gibeonitas. E agora eles clamam por justiça. A Bíblia diz que o Senhor vem e aí 7 homens da família real o Senhor não poupou para que uma aliança fosse cumprida. E às vezes a gente, como homem, não se posiciona a cumprir a palavra. É o que o pastor falou, deu sua palavra, você fez uma aliança. É se posicionar. É viver segundo o que o Senhor espera que você viva. Tem uma referência lá no prefácio do Homem ao Máximo que eles dizem assim, ó. Essas ferramentas é uma jornada que leva o homem à maturidade, assumindo responsabilidade como marido, sacerdote e o prazer de ser pai. Nós podemos mudar os nossos hábitos, mas somente Deus pode mudar a nossa natureza. Somente Deus. Quando a gente se posiciona e permite que o Senhor venha e faça a transformação, Ele realmente faz a transformação. Aí é o caráter mesmo. Trazer de volta, né? Resgatar, restaurar, né? Resgatar o caráter segundo a vontade do Senhor. Mas como que isso acontece? Eu preciso me posicionar em oração, buscar a palavra do Senhor, a direção de Deus, né? E jejum. E aí a gente vê uma dificuldade. A galera, tem uma dificuldade grande de ter ali o contato diário realmente com a palavra. De estar ali buscando na fonte para que o Senhor alimente. Se todo cristão buscasse ler a palavra de Deus com a intenção de pedir ao Senhor uma orientação para aplicar aquilo que ele está aprendendo, para que o Espírito Santo fale com ele e fale, ó, é assim que você aplica? Eu tenho certeza que o pastor não teria tanto problema no gabinete. Não, isso é bem verdade, né? Eu até vejo mesmo hoje, os cursos, eles têm facilitado muito, porque a galera, ela entende, opa, a responsabilidade está sobre mim. Tem um podcast que vai sair, sobre a ansiedade, né, e a questão valorização da vida. E ali eles estavam comentando, né, de algumas dificuldades, algumas coisas que a galera passa. Só que da igreja não ter esse olhar de julgamento, né? Então a gente hoje olha para o outro sem um olhar de julgamento. Porque eu sei que com a mesma medida que eu julgar, eu serei julgado. Só que é entender por que a pessoa está passando por aquilo. E aí, dentro da palavra, por exemplo, sempre que a gente tem ministrado, né, e a gente tem muito cuidado de quem a gente coloca no altar da igreja hoje para ministrar vidas, são ministrações, opa, volta para Jesus. Cara, volta a caminhar com Cristo. Volta a olhar para Ele. O que tem aí de problema que você tem que achar que é um problema e é um pecado e você precisa expor, né? E hoje a gente vê realmente uma dificuldade. Eu lembro que quando a gente fez eu fiz, eu acho que não sei se um mês antes e depois você fez no mês seguinte, foi a especialização, né? O intensivo para ministrar o Homens Fortes. Sim. E eu lembro que foi perguntado assim, como você vê a sua cidade daqui a 5 anos? Como você vê os homens da cidade? E eu lembro que comentei, cara, eu vejo homens transformados.
E na ministração ela até comentava assim que via uma dificuldade, o homem ele tem essa dificuldade de realmente expor o coração. Uhum. O homem tem amigos, Sim. né? Principalmente no mundo, né? Quando tá bebendo, quando tá usando droga, tem amigos onde ele compartilha os desejos sexuais, fala assim, nossa, não, tá vendo aquela menina? Tá vendo aquela pessoa? Tá vendo aquela mulher? Ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre o desejo de ter carro, de possuir coisas, e tudo como uma intenção, assim, de ser o cara, né? Uhum. Se eu traio, né? E como se isso fosse legal. E eles mostram, e é uma situação que é como se fosse uma vantagem. Fosse né? uma vantagem, então quer contar vantagem, né? Realmente. É. Nossa, já peguei aquela menina, usando como se fosse coisas. Uhum. E, pô, tá vendo? Eu sou o cara. E aí, quando a pessoa aceita Cristo, né? E ainda ela tem algumas deficiências nesse sentido, ela já não consegue expor o coração, abrir o coração e dizer assim, pô, eu ainda tenho algumas falhas, pô, eu ainda tenho uns pensamentos, eu tenho os desejos, que é se mostrar um super homem, Sim. né? E a Bíblia fala, né, em Tiago, capítulo 5:16, né? 5:16. Você pode ler pra gente aí. Tiago 5. Ele fala da necessidade que há de confessar os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Então a gente vê uma geração de homem que se fecha, não fala, quer transparecer algo que não tá vivendo de fato, Uhum. porque às vezes até pediu perdão para Deus, mas vive na recorrência daquilo porque não foi curado. Curado. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim, portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Uau. Quando a gente entende essa situação que precisa realmente confessar, que é necessário para ser curado, você confessa a Deus, mas é o tratar com o meu irmão. Quando eu entendo o que é a hombridade ali, que é ombrear, que é estar lado a lado, eu entendo que eu preciso, em Cristo Jesus, guardar o coração do meu irmão. Uau. E eu entendo que, quando eu estou ombreado com o pastor Tiago, ele guarda o meu coração. Cria um ambiente de confiança. Né? Um ambiente de confiança é gerado ali. E aí, por que se perdeu essa situação? Quando a gente pega aí o histórico da igreja no geral, nas últimas 2 décadas, a igreja neopentecostal, ela viveu uma onda de muito a profecia e revelação. E aí, deixou-se esse detalhe de, precisa realmente cuidar, de estar ali junto, sabe? Algumas igrejas... É só um mover, né? É só um mover. E aí já não tinha o foco ali no ensino, né, da palavra, para que as pessoas pudessem ser transformadas, porque o que vai transformar é a palavra. As ferramentas, elas trazem ali um compilado dentro de um determinado assunto específico, mas é a palavra que é ministrada. É a palavra que vem, que transforma. Deus espera de É o que Deus espera. E aí, quando a gente fala do confessar, a própria igreja, quando eu digo igreja no sentido geral, ela criou meio que essa barreira para essa dificuldade, que acontece mais com os homens. Porque se a gente pegar o histórico da igreja nas últimas décadas, as mulheres se reuniam. Cara, a gente tava comentando há um tempo atrás, né? As mulheres estavam dando de 10-0 nos homens. Eu falei, a galera precisa se posicionar. Sim. Porque as irmãs tinham o culto das irmãs, aí tem lá as restauradas, tem a galera se reunindo, cara. As irmãs cuidando. Discipulado pessoal, uma cuidando da outra. E os homens, eu falei... Só churrasco. Só churrasco, não. Aí o pastor posicionou, foi lá, os irmãos foi todo feliz pro churrasco, chegou lá, não, irmãos. Aqui é o seguinte, aqui a gente vai tratar assim, assim, assim. E os homens têm se posicionado. E nós temos visto a transformação nessas vidas que vai gerar um impacto na sociedade. Sim. Quando o homem realmente se posiciona no lugar que espera, né? Tem uma das aulas que diz, há um sacerdote no lar, né? Muitos lares, muitos homens têm falhado na missão de ser um sacerdote. A missão de ser o sacerdote dentro do lar é levar a sua família a Cristo. Tem uma referência bíblica que diz que aquele que não cuida bem da sua casa não pode nem cuidar da casa do Senhor. Sim. Então, o nosso primeiro ministério é a nossa família, cara. É o casamento ali, é o cuidar dos filhos. Como o pastor falou lá no Éden, Deus vinha, visitava, mas quem se responsabilizava, quem tinha que dar o relatório ali de como estava a situação, era Adão. Quem que o Senhor questionava? Então, haverá um dia que o Senhor vai questionar todos esses sacerdotes que ele levantou. E aí? Como foi que você cuidou? Porque o que a gente precisa entender é que nós somos mordomos. Sim.
O primeiro passo que o sacerdote precisa entender é que ele é mordomo. Ele está cuidando de uma família Que prestará conta. que ele prestará contas, que é do Senhor. Tudo aquilo que está confiado nas mãos dele, seja de bens, de pessoas, é de Deus. Quando ele entende isso, ele vai entender que ele está tratando com a noiva. Uhum. E aí, o Senhor vem e ele permite que o caráter dele seja transformado, seja mudado. Mas é posicionamento. 90% é o homem decidir, olha, Se posicionar, né? vou viver aquilo que Deus espera que eu viva. Cara, Hoje a gente tem vivido realmente em uma sociedade fraca, sim, né? Porque aí entra na questão assim, o homem que já não tem mais palavra, a mulher que ela se levanta para assumir o papel do homem, e aí hoje tem várias mães solos, né? Porque o cara vai lá, se relaciona, tem um filho, mas sai fora do casamento, abandona, abre mão, forma outra família, né? E aí a gente vê assim um movimento feminismo, por quê? Se levantando porque o homem deixou de ser homem de fato. E eu falo não no sentido machista, né? Tipo, de subjugar as mulheres. Uhum. Mas o que as mulheres precisavam? De proteção. Um cara que tá, cara, eu vou trabalhar e eu vou cuidar de você. Não há problema a mulher trabalhar, mas, pô, se o marido ele consegue trazer o sustento pra casa, vai ser um prazer pra mulher cuidar de casa e falar assim, pô, eu tô aqui esperando, tô cuidando, né, dos afazeres. Só que é um homem que trabalha só pra si, às vezes até traz o alimento pra casa, mas subjuga ou abandona. Aí a mulher se levanta e a gente vê vários homens que foram criados, né, várias famílias que foram criadas por mulheres. Aí ela fala assim, pô, pra que eu preciso de um homem? e aí não tem a referência Não tem uma do referência. homem. E quando a gente fala o homem, é diferente do macho, né? É um homem que se posiciona segundo aquilo que é a vontade de Deus. Cara. Tem até o marido irresistível, né? É, Que ele fala assim do macho, do homem comum e do marido irresistível, né? Que é irresistível. aquele cara de caráter, Aham. de palavra, né? que ele vem e cumpre segundo a vontade de Deus. E aí a gente precisa entender que esse posicionamento nem sempre vai ser um posicionamento mil maravilhas para todos que estão ao redor. Tem uma aula que vai falar que a gente precisa se posicionar, mas em amor. É dizer a verdade em amor. É levar aqueles que estão próximos de nós ao senhorio de Cristo. Como isso? Com a verdade. Eu tenho me policiado, eu tenho aprendido, né, nesse processo aí, esse levar com amor. Mas eu sei que Deus tem todo um propósito. Então, né, a verdade, ela continua sendo verdade, ainda que todos estejam fazendo aquilo que é mentira. O certo continua sendo certo, ainda que todos façam o que é errado. E esse é o posicionamento que o Senhor espera na questão hombridade. É o homem entender o local dele, entender os seus papéis e cumprir os seus papéis, né? Quando E isso, o que acontece hoje em dia, é uma falha que aconteceu tanto da igreja quanto da sociedade da nossa geração passada. Tem um ditado que diz que homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. E homens fortes criam homens fracos. Homens fortes criam tempos fáceis. Então, tempo fácil vai criar homens fracos, os fracos criam tempos difíceis e o tempo difícil vai criar homem forte. É um ciclo. E a gente tem vivido isso. Uma sociedade, que não se posiciona, ela vai criar uma próxima geração fraca. Essa próxima geração fraca vai criar tempos difíceis. Sim. E isso é uma consequência do que a gente viveu lá atrás. Que pessoas muitas vezes não se posicionaram, né? Os homens não se posicionaram, o que o pastor falou, muitas famílias que não tinham ali a presença do sacerdote dentro do lar e tem tirado aquilo que era a visão de Deus para a família. Sim. E a igreja, ela como uma parte importante da sociedade, ela precisa se posicionar, trazer esses homens novamente, né, ao lugar que eles precisam estar, esse resgate da família, da visão família. A visão família segundo o que Deus sonhou. Não estou dizendo que uma família que não tenha lá o homem não é uma família. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é necessário que o sacerdote se posicione para viver segundo aquilo que Deus quer. E jorrar, né? Aquilo que Deus tem depositado sobre a vida dele na sua família. Eu lembro que, acho que 1 Reis, quando Davi vai falar com Salomão, ele diz assim, levanta-te e ser homem. Minha mãe sempre falou isso pra mim, Thiago, levanta-te e ser homem. E realmente hoje a gente tem
O homem não é só ter o testículo, o homem realmente é você assumir as suas responsabilidades. Você até comentou em uma das leituras, né? Que tem faltado maturidade. Hoje a Maturidade. gente tem uma galera que tem uma idade, 30, 40, 50, 60, 70 anos, mas tem uma mentalidade infantil, não amadureceu. Talvez pelas circunstâncias, pelos tempos fáceis, ou pela forma que foi criado, né? A gente vê hoje filhos com 60, 70 anos ainda numa dependência de pais. Né? E não assumem a responsabilidade de, pô, eu tenho uma família, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso responder pela minha família. Pô, minha família errou, eu preciso chamar a responsabilidade e achar uma rota. Trazer para o caminho, né? Sim. É posicionamento. E aí, quando a gente vê essa situação, foi falha lá atrás, a igreja também falhou. Sim. Porque não deu a direção para a igreja num contexto geral. Não deu uma direção para esses homens se posicionarem. E aí, quando vem as ferramentas, quando eu digo que não deu a direção, é um exemplo que eu posso falar no Casados. A gente pegou casal lá no Casados, que tinha 10 anos numa igreja, não vou falar a denominação, né, por ética, 10 anos numa igreja tradicional, Uau. conhecida por ensino. Eles passaram 3 meses e pouquinho ali conosco. No final do curso, eles testemunharam que nos 3 meses, nas 12 aulas que eles tiveram lá, nas 13 aulas, eles aprenderam mais do que nos últimos 10 anos que eles estavam na igreja. Uau. Aprenderam mais da palavra do que nos últimos 10 anos. Porque ali tinha orientações que se eles vivessem, o Senhor, quando eles começaram a viver, o Senhor transformou o casamento segundo a vontade de Deus. Entende? E é doido, Rafa, né? Você usa esse termo, né? Muito louco, porque a galera tá há um tempo e aí tem alguns tabus que eles não falam porque são tabus, não querem quebrar, não Sim. querem falar sobre sexualidade, sobre o acordo, né? Porque o curso Casados para Sempre ele fala, né? Sobre o acordo, sobre Papéis. semente, papéis, né? E aí tem muitos papéis invertidos, né? A gente vai lá, né? Recebe uma palavra, não vou falar que Deus não usa, que Deus não se manifesta no lugar, Sim. só que não se aprofundam em temas que são essenciais para fortalecer uma família, Sim. né? E que nem a questão assim, do hombridade, a gente tem buscado temas para fortalecer e resgatar essa hombridade, esse valor, né, do homem. O homem se levantar e realmente ser homem, não ser um macho, mas ser um homem que olha para Cristo, que tem a semelhança de Cristo, que cuida da esposa, porque é forte, né? Quando fala no casamento, quando entra aquele tema, né, da mulher ser submissa. Mas ele fala, olha o que ele fala para o homem, Paulo, lá em Efésios 5. Vós, maridos, reconhecer que a esposa é a parte mais fraca, sim, né? E entregar a sua vida como Cristo entregou a sua vida pela igreja, cara. Amou de tal forma assim que deu a vida. Então, quando a mulher realmente encontra isso no homem, cara, é muito tranquilo ela confiar o coração, ela descansar, ela, pô, tô protegida. Ele vai dar vida por mim, né? E aí ela consegue, né, viver essa submissão que a palavra nos ensina, que é entender o propósito do marido e apoiá-lo para chegar lá. Quando ele não tem esse posicionamento, existe ali um conflito. Sim. E por que o conflito? Porque os papéis começam a ficar invertidos. É a mulher que assume a responsabilidade, a mulher que cobra, a mulher que faz, a mulher que paga, e o cara... Meu, você é doido. Meu, tem um exemplo que a gente viveu. Eu precisava montar um guarda-roupa em casa. Comprei o guarda-roupa, minha esposa não contratou a montagem. Eu te amo, meu amor, viu? Mas ela não contratou a montagem para que eu montasse. Cara, fiquei lá com o guarda-roupa e a gente tava dando aula do Casados. Começou uma semana, 2, e eu enrolado e não consegui fazer. Na terceira semana... E aí ela comentou na turma. Falou, ó, irmãos, né? Tô orando aí pra Deus nos ajudar, né? Eu falei, amém. 1 semana, 2 semanas. Na terceira semana ela falou, vou chamar meu pai pra montar. Uau. Eu falei, aqui não. Cheguei em casa, montei o guarda-roupa. Cheguei na outra aula, falei pros irmãos, não, montei, cara. Sabe por quê? E aí foi posicionamento. E a falha foi minha, a responsabilidade era minha. Né? Eu tinha que ter me posicionado e feito. Aí fui lá, desenrolei, os irmãos já estavam querendo ir lá, né? Falou, não, a gente vai sair da aula aqui, vamos lá pra montar. Falei, aqui não, irmão, peraí, a responsabilidade aqui é minha. Aí me coloquei no papel que eu tinha que estar pra fazer. E é isso que falta muitas das vezes, esse confronto. Quando a gente é confrontado com a palavra, ainda que doa,
Ainda, eu tô dando um exemplo Sim. que aconteceu, mas quando a palavra ela vem, Uhum. ela faz a transformação. A Bíblia diz que ela é como uma espada, né, de dois gumes. E aí ela fere, ela pode até ferir na entrada, mas quando ela sai, ela faz e cumpre o propósito que Deus tem, Foi enviada, né? para qual foi enviado. O Rafa, e é forte comentar sobre isso, porque ele fala, aí entra a maturidade, Maturidade. né? Pô, você foi confrontado, pô, vai ter, não, pera aí, não, aqui não, eu vou fazer, eu sou o homem da casa, esse papel é meu. E aí, a gente vê hoje, a gente entrou nesse texto aí de Efésios, né, que o marido dá a vida pela esposa. Hoje a falta de maturidade tem levado homens em relacionamento, por exemplo, quando um relacionamento termina, né? A gente não concorda com uma ruptura do relacionamento, mas às vezes o cara não tá sendo homem, o cara tá traindo, o cara tá batendo, né? Aí tem o feminicídio, a mulher não aguenta mais, sai fora. Aí quando o cara termina, o cara vai e mata a mulher, Então, porque não quer perder, né? Mas ele não constrói, ele não luta para edificar realmente um lar sadio, onde ele precisa ter o posicionamento de ser homem no lar ali, provedor, cuidar realmente, pô, eu tô aqui presente, né? E o ser o provedor não é só trazer o recurso, é você ter tempo de qualidade, é você dar assistência, né? Você levar a sua família, ministrar a sua é família, né? prover a segurança, né? É. A segurança, quando eu digo, a segurança é que se sinta segura a família, né? Essa é uma pergunta que a gente faz lá no Casados pro pessoal. Pergunta para eles, pros maridos, né? E aí, se você tivesse que dar a sua vida hoje pela sua esposa, você Daria? tá pronto? Mas pode acontecer. Você pode estar numa situação, Deus o livre, acontece uma situação, vem. Sim. E aí, quem tem que se posicionar? Quem tem que proteger? É responsabilidade, é um dos papéis do homem. A saúde e a segurança da sua família é sua responsabilidade. Quando você entende esse papel, e é interessante isso porque a gente vive algumas situações que, por exemplo, todas as vezes dos nossos filhos, Heitor e Melina, né? Uhum. Todas as vezes que é uma situação que pode vir a colocar em risco, Sim. que afete a saúde ou a segurança dos meus filhos, a última palavra é sempre minha. E aí, às vezes, né, rola até um atrito, a Ana dá uma estressada, fala, mano, porque a responsabilidade é minha. Eu sei qual é o meu papel. E se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha. Sou eu que serei cobrado. Então, quando a gente entende o nosso papel, quando a gente caminha, e isso é um processo, né? Paulatinamente, todos os dias ser tratado, o nosso caráter ser transformado, mas quando nós permitimos que isso aconteça, cara, transforma. Você não muda. E também, e é uma construção, né, Rafa? Que vem a base da confiança do relacionamento, né? O acordo. E aí o caminhar junto da pessoa ver, meu, realmente faz sentido. Porque talvez no momento, né, você levanta ali e fala, não, cara, minha última palavra, a mulher fica. Mas depois vê que faz sentido, né? Uhum. Vive o resultado, Sim. né? A gente teve uma experiência, rapidinho aqui. Meu filho, ele tinha 3 anos. E a gente ia na casa do meu sogro. Meu sogro tem uma bicicleta, que era da infância dele e tal. Não sei se eu já comentei. E aí meu sogro colocava ele pra brincar nessa bicicleta. E ele ficava pegando. E aí, um dia eu falei, ó, não quero mais que o Heitor brinque nessa bicicleta, porque ela pode cair em cima dele e ele pode se machucar. E ele ficava pegando na corrente e tal. Passou alguns dias, um conhecido nosso parou uma moto. A filha dele veio correndo, ele entrou correndo dentro de casa. Ela pegou a moto, caiu. A corrente pegou os dedinhos da criança. Uau. E eu tinha comentado exatamente naquela semana sobre os dedos dele, o perigo que tinha se a bicicleta caísse em cima dele. Então eu já tinha previsto, né, entendido que ele poderia sofrer um acidente que poderia machucá-lo e tinha falado para não fazer mais. Na época gerou, mas depois dessa situação veio assim e a galera falou, não, tá certo. Faz sentido. Então aí faz sentido. Então todas as vezes que, quando as pessoas entendem, né, não é uma super proteção. Eu falo para Ana Cláudia, não é colocar numa bolha, mas é conseguir identificar aonde estão os possíveis perigos. Enxergar além, né? Enxergar além. Todas as vezes que eu vou num lugar com eles, eu dou uma mapeada no cenário, no local, identifico onde estão os possíveis riscos, né? E aí eu limito Sim. até onde ele pode ir ou não. Por quê? Porque é minha responsabilidade se acontecer alguma coisa. Cuidar. E esse é o posicionamento que o Senhor espera. Quando você se posiciona como Deus espera, como sacerdote, aquele que traz a segurança, fica fácil da mulher entender a submissão dela e te fazer e te apoiar para que você cumpra a missão que Deus tem para sua vida e a gente consiga alcançar a Canaã que o Senhor tem. Porque chegando lá, todos vão desfrutar, né? Todos vão desfrutar. É interessante, você comentou assim que a mulher ela tem tomado um papel, principalmente na igreja. A gente vê, né, na nossa igreja, em várias igrejas, né, que tem mais mulher Sim. do que homem, Uhum. né? E tem até um estudo que eu até anotei aqui, que quando uma criança se converte,
temos no 9% de chance da família se converter. Quando uma mulher se converte, temos 22% de chance de toda a família se converter. Agora, quando um homem se converte, temos 97% de chance da família inteira se converter, segundo Scott Hahn. Meu, que forte. Então, o posicionamento do homem, né? Porque, por exemplo, às vezes a mulher, ele fala assim, tem muita mulher que aceita, mas o marido não. É duro. Mas quando o cara se posiciona, a gente vê realmente a família toda sendo resgatada. Por causa dessa condição de ser o sacerdote do lar. Porque é a direção da família. Quando o homem está posicionado na direção correta, Deus vem e flui. Porque aí a mulher sente a segurança que ela precisa, né? Ela sente o cuidado, ela sabe que ela pode confiar naquele que está com ela. Quando existe essa situação, quando o homem se posiciona, cara, transforma, muda. E é isso que a gente espera. Quando me foi perguntado lá daqui 5 anos, né, como estaria como a gente via a nossa cidade, eu comentei que eu via uma cidade onde homens se posicionariam e transformariam a cidade, né? Eu tenho orado por isso, para que o Senhor possa alcançar a igreja. Ela tem alcançado esses homens, né? Sim. Tem alcançado outras igrejas que têm multiplicado, né, as ferramentas para que famílias sejam transformadas. Cara, quando a Bíblia nos dá vários exemplos que quando existe um homem posicionado, o Senhor vem e muda o cenário de uma nação. Deus usou um homem para poder libertar uma nação inteira. Entendeu? Quando existem homens posicionados, o Senhor vem. Quando o segredo é estar clamando, o segredo é estar posicionado, é orar e buscar a direção do Senhor. Quando tá na direção do Senhor, cara, não tem como dar errado, né? Ele direciona, é Ele quem transforma, é Ele quem faz, é estar focado no senhorio de Cristo. A hombridade é você entender quem é Cristo e o que Ele espera de mim. Qual o caráter que Ele espera em mim. Que é a semelhança de Cristo. Uhum. É paulatinamente. Você vai ser transformado de imediato? Não. É todos os dias buscar no Senhor. Senhor, que posicionamento eu preciso ter aqui? E aí, se você tem um convívio ali com a palavra, você entende quais os princípios o Senhor tem. E aí você não foge deles. Uhum. Você consegue se posicionar. Uma situação que acontece muito, e até dentro das igrejas, a gente aprende que foram 5 situações que impediram o povo de entrar em Canaã. Eu até trouxe aqui anotado as situações. 5 pecados ali, 5 pecados, né? Que muitas das vezes o pessoal enxerga como problema, né? A gente não chama de problema. Pecado precisa ser chamado como pecado. Então, as 5 situações, 5 razões pelas quais os israelitas não adentraram a terra prometida, né? Era a cobiça, a idolatria, a imoralidade sexual, pôr o Senhor à prova e a murmuração. E aí, quando a gente começa a tratar algumas situações, a gente identifica, né, principalmente até na ferramenta, cara, que está dentro da igreja, essas situações. Né? A cobiça, a idolatria, muitas das vezes tem adentrado dentro da igreja no contexto geral, na nação, no contexto geral, né? Colocar o Senhor à prova, né? Lembra? É o jeitinho, né? Se eu negar imposto e pedir para o Senhor abençoar. Cara, ele não tem como. Como que o Senhor vai fazer algo que vai contra os princípios do Senhor? Ele não vai fazer. Isso é colocar o Senhor à prova, né? É fazer com que Deus não cumpra aquilo que ele precisa cumprir, né? A Bíblia diz que Deus cumpre a sua justiça, né? Em Cristo ele se satisfaz. Ele satisfaz a sua ira. Em cima de Cristo ele tem prazer em moer a Jesus para que a justiça de Deus seja cumprida. E aí, quando a gente vê essa situação do pôr o Senhor à prova, né? É falar, desce da cruz. Por que você não nos tira daqui? Não, mas o propósito de Deus não era esse. Ele precisava ser cumprido até ali, final, né? Em Jesus, até o final. Então, todas as vezes que eu faço algo de errado e peço para Deus abençoar, eu lembro do exemplo de um casal amigo nosso, que a irmã estava tirando a habilitação. E um dia eu fui ministrar na casa deles, cara, foi muito engraçado. Ela pediu pra orar, porque ela tava levando a filha pra escola sem habilitação. E ela chegava lá e não passava na prova. Uau. E aí eu falei, mas como assim? A gente vai orar mas qual o sentido da oração? Aí ela falou, pra que eu não seja parada, porque eu ainda não tenho habilitação. Eu falei, irmã, a gente não consegue achar uma outra maneira? Você não consegue levar a criança de outro jeito pra escola? E era perto. E aí
né? Falei que ela estava ali colocando o Senhor à prova e que Deus, né? Não tem como a gente orar Tava para que Deus abençoe uma situação que quebrando uma lei, né? quebrando um princípio, tá errado, você sabe que não pode. E aí, ela disse que orando, aí o Senhor deu uma direção. Ela viu que a criança era bem novinha, ela viu uma pessoa levando no carrinho de bebê. E aí ela começou a levar no carrinho, era do lado, cara. Começou a levar, passou alguns dias, foi lá, fez a prova, foi aprovado. Passou. Entende? Então são situações simples, né? Uhum. Que nos faz, às vezes, colocar o Senhor à prova. E a gente não consegue enxergar. Enxergar, né? Simples, Entendeu? mesmo, mas você tá ali Tá ali cometendo, às vezes. Porque você acha que é normal. É normal. O mundo tem usado hoje uma palavra que é tolerância, né? Cara, não, é tolerância. Tipo, não, pode tolerar, não. Esquece. Não, mas, cara, sim, sim, não, não. Tem situações que a gente precisa, como que eu posso dizer? É, o que é certo é certo. É. Cara, não tem jeitinho. Com Deus não dá pra dar jeitinho. Meu, todas as vezes que o povo tentou dar jeitinho, cara, tem exemplo lá de Sara, tentou dar um jeitinho, até hoje os caras tá brigando, Foge cara. dos atalhos, né, cara? Foge. Foge dos Cara, atalhos. se tem um caminho pra ser feito, né? E a ferramenta, ela vai te ensinar isso. A se posicionar de uma maneira que eu vou viver segundo a orientação de Deus, independente se o caminho é mais longo. Eu vou até o final. O Rafa, e até olhando pra isso, né, tipo, até uma ministração, né? Porque o atalho, ele pode, tipo, te fazer pular etapas, chegar, mas vai ter as consequências Sim, do atalho. E no processo, por mais que demorasse ou tardasse mais, você vai aprender muita coisa. Porque você está caminhando com o quê? Com Deus Sim. e nos princípios. sim. Né? Então vale a pena suportar Vale. o processo. Aqui, Vale. às vezes, realmente, no nosso imediatismo, a gente não quer, né? A gente não quer viver o processo, né? E aí, então, tem essa questão de colocar o Senhor à prova. Aí tem a questão da imoralidade sexual. Imoralidade. A gente vê realmente hoje vários homens, né? Sim. Questão de pornografia, masturbação, tem situação de adultério. O cara acha que é normal. Acho que é normal. Meu, e aí, qual que é o problema? Depende de onde você vai se orientar. Uhum. Cara, se você vai se orientar com alguém sério, com o pastor, o pastor vai dar no meio, não tem como, né? Vai, Com massagem, passar a mão na cabeça, não dá. não dá, mas se o cara vai se orientar fora com alguém do mundo, qual que é a orientação que o cara vai dar? Não, tá tudo certo. Só cuida direito da sua esposa, que, né, entende a visão deturpada que o mundo tem, e ele traz pra dentro da igreja, e aí se você não tá posicionado, se o Senhor não tem cuidado do seu caráter, porque é isso que o mundo vai dizer. O cara, se ele comenta com um amigo, sei lá, na academia, no futebol, né, que a gente falou aqui, e aí o cara vai falar, não, é isso mesmo. Cara, não é. Não é. Não é um problema, é um pecado. E eu vi- é um pecado que te leva pro inferno. Leva pro inferno. Meu, E eu vi isso esses dias de uma pessoa da igreja. meu. Assim, que ele foi comentar com um amigo dele, né? Olha só, na academia, o cara é cristão, cara. O cara conhece a palavra. Daí ele foi comentar com um amigo dele. Daí o amigo dele falou assim: não, pô, se você cuidar bem da sua esposa, não tem É o que problema, o não mundo- tem é um o que o problema mundo você vai ter alguém dizer. fora. Só que aí, a Bíblia fala assim que os adúlteros, Não herdarão o reino dos céus. cara, então, assim, aí entra na decisão. Pô, assume as suas responsabilidades, né? O homem, ele tem caráter, ele vai cuidar da família. Mas se você quer ser assim, Tá tudo certo. tranquilo. Você só não pode dizer que você é Você só cristão. não vai dizer que você é cristão e que você vai chegar no céu. Porque o caráter de Cristo Esquece. está E evidente. as consequências que virão. Sim, Porque a família será visitada. sim. Os filhos serão visitados. Né? O inimigo achou uma brecha, entra ali, o cara não tá vendo, o cara não tá sendo fulminado. Né? Fala de Deus, não morre. Tá indo, mas não tá vendo que várias coisas na vida não estão andando. Por quê? Porque é um pecado. Impediu toda aquela geração de Entrar na terra terra. prometida. Não vai acontecer agora. Estamos no tempo da graça, meu pá. Estamos na graça, mas é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não quer dizer que eu preciso viver no pecado para ela se manifestar. E aí tem um problema que a galera não se atenta, e eu já falei isso em algumas ministrações, e se o Senhor chamasse a senha? Acabou. Cara, e o cara tá... Mano, acabou, velho. Uhum. É uma eternidade. Eu gosto muito do... perguntam pra John Wesley, né? O que você que tá fazendo quando Jesus voltar? Ele falou assim, eu quero fazer o que eu faço todos os dias. Subir no meu cavalo e ir para os lugares, né? Ministrar a palavra do Senhor. Ou seja, ele vivia uma vida que todos os dias, se Jesus voltasse, ele sabia que ele estava caminhando para ir se encontrar com Jesus. Né? E aí entra essa pegada, né? A galera tá caminhando, mas
Não precisa chamar assim, eu não sei o que que vai ser. Até às vezes até tem uma ideia, né? Mas lá no fundo, sabe, né? O Espírito Santo testifica, cara, você tá se perdendo. Tá se Tá perdendo. se perdendo. E muitos estão a passos largos pro inferno e não conseguem enxergar. Uhum. E aí, e esse é o problema. Porque o Senhor não fulmina mais de imediato, Uhum. mas o Senhor, ele continua sendo fogo Sim. consumidor. E o que tem sido plantado vai ser colhido, né? Num determinado momento Hum. vai chegar. A conta chega. Chega. Não tem jeito. Então é entender, é se posicionar, é viver a hombridade segundo o Senhor tem desenhado, aquilo que ele espera. Então é realmente posicionamento. 90% é o cara se posicionar. Rafa, aproveitando, né, pra gente caminhando e pro fim, esse bate-papo tá benção demais. É possível O quê? chegar nesse ambiente de hombridade? É possível realmente ser homem de verdade? É possível. E aí o que vai te levar até lá? É tempo com a palavra, tempo de oração, é jejum e se permitir. É quando a palavra vier, ainda que te confronte, é buscar no Senhor. E a gente usa um exemplo que quando rola algumas divergências, rola umas treta lá de entendimento da palavra nos cursos, irmão, pergunta pro Senhor. Ora, pede pra Deus te dar a revelação disso daqui. E é infalível, né? Cara, é infalível. Não adianta você tentar ajustar. O Senhor, ele vai trazer o confronto e aí vem um nível de maturidade. Se você hoje entende que, opa, eu preciso realmente estar caminhando segundo a vontade do Senhor, é possível. Erro todo mundo vai ter, né? Sim. A gente tem nossas A gente falhas. tá nesse processo. Nós estamos no processo. Mas tem situações, vai quebrar princípio. O Senhor te orientou. Peraí. Porque tem consequências quando você não cumpre, né, com o princípio do Senhor. É possível. É possível um homem se posicionar e viver segundo a vontade do Senhor. Mas ele precisa ter esse tempo de oração, ele precisa estar buscando na palavra. Por quê? O que faz o bancário identificar as notas falsas? É o contato que ele tem todos os dias com a nota verdadeira. Você só vai identificar que alguma situação é falsa, que ali é o inimigo tentando te roubar, matar e destruir, se você tem convívio com a palavra, com aquilo que é o verdadeiro. Uau. Se você não tem convívio com a verdade, qualquer mentira que te é contada, qualquer sofismas que o mundo traz para dentro da igreja entra como uma verdade. E aí ela alcança o coração, você vive uma mentira, achando que está vivendo o evangelho, caminhando muitas das vezes a passos largos para o inferno, sem conseguir compreender, sem conhecer verdadeiramente quem é Cristo. A gente pode até dizer assim, usando uma capa, né? Uma máscara. Uma máscara. E realmente a Bíblia até fala que é hipócrita, né? Alguém que usa uma máscara, porque na igreja é santo, tem um perfil, tem uma atitude, mas em casa vive uma postura, e tanto em casa, né, como na vida secular, dia a dia, trabalho, totalmente Do mundão. não conhece Cristo, né? Quantas pessoas, né, que são vamos dizer, se dizem homens de Deus, mas em casa bate na esposa. Cara, Meu, vamos ser homem, né, cara? Vamos se ser homem. posiciona, seja homem, né? Mas é possível se posicionar. Mas a gente sempre comenta que quando você ora, você cria intimidade para com quem você ora, para quem você ora e por quem você ora. Então, quanto mais intimidade de oração, quanto mais tempo de oração eu tenho, eu crio mais intimidade com o Senhor. Eu crio mais intimidade com o pastor quando eu estou apresentando a vida dele e com a minha esposa, Uau. que está orando comigo. Uhum. Então, tem uma aula que a gente vai falar sobre orando juntos. E aí vem duas situações. Lá no Noivos, a gente orienta eles não orarem juntos. É a orientação que a gente Sim, dá. sim. Não orem juntos. Por quê? Porque ela vai trazer intimidade. E eles não precisam de intimidade antes do casamento. Porque eles precisam entender quem eles são em Cristo, qual o propósito que o Senhor tem para entender se realmente faz sentido eles estarem juntos. Sim. Mas depois de casados, a orientação é continue orando juntos. Pra Mantenha fortalecer a para intimidade. fortalecer a intimidade deles e deles com Deus. Uau. E aí, quando você está íntimo de Deus, a Bíblia vai dizer que o Senhor falava face a face com Moisés, Uau. como amigo. Uhum. Por quê? Porque ele já tinha uma intimidade para com Deus.
E você só vai buscar essa intimidade através da oração, do jejum e da palavra, cara. Aí Jesus fala assim, já não sois mais servos, mas sim amigos, né? Amigos, Porque o servo, ele não sabe que o Senhor vai fazer, mas pro amigo, o Senhor, ele fala, né? ele Ele fala, revela. ele se revela e a Bíblia vai dizer que o Senhor não faz nada sem que antes ele revele aos seus profetas. Uau. Então, é posicionamento, é estar. Aí o Senhor traz a direção. Aí o Espírito Santo, no momento ali, vai te incomodar e vai dizer: opa, esse não, essa vereda aí, esse caminho não tá legal. Ele precisa ser transformado. E aí ele traz a direção. É possível o homem se posicionar e viver segundo a vontade de Deus. Mas ele precisa ter o seu caráter transformado, ele precisa ter um posicionamento para que o Senhor venha, transforme e dê a direção que ele precisa caminhar. Mas é a oração, o segredo é oração, o jejum e o tempo com a palavra de Deus. Para que quando o sofisma venha, a mentira do inimigo, que é falada como verdade aí no mundo, chegue, ele consiga identificar. O camarada vem falar, é isso mesmo? Ele fala, não, não é isso mesmo não. Eu sei, eu entendo que existe uma falha e que eu preciso ser transformado para que o Senhor venha e traga a cura, segundo está lá em Tiago, né? Uau. Só que aí tem aquele ponto. Para quem? Com quem ele vai ter esse tempo? E aí não adianta você buscar no mundão. Você precisa buscar em pessoas que estão posicionadas em Deus. A gente orienta os noivos. Tem uma das aulas que a gente vai falar sobre a pureza do casal. E a gente sempre orienta, olha, encontre, enquanto vocês são noivos e depois de casados, um casal que vocês consigam confiar o coração. É alguém que vai acompanhar vocês para que toda e qualquer situação eles possam te ajudar, para que você não caia. E eu acho que realmente nessa questão da hombridade também, procurar essa pessoa para caminhar junto, né? Alguém que possa estar junto Ter ali e um te amigo apoiar. ali que vai, no momento necessário, ser mais firme na palavra, no momento de vulnerabilidade, ver assim, opa, vem cá, vamos só ouvir, né? Mas também com a direção de Deus, na hora certa, colocar, Não. lançar a palavra que vai penetrar, né? E é a palavra que vai convencer. Sim, E realmente, essa necessidade de caminhar, encontrar alguém para não caminhar sozinho, sim. né? Que Porque vai quando te apoiar, te ombrear ali e no momento que você for cair, te segurar e falar, ó, esse é o Porque às caminho. vezes porque às vezes quando a gente caminha sozinho é muito fácil, você já começa a tirar suas próprias conclusões, você já começa a ser o dono da sua vida, o dono das suas razões, mas quando você começa a caminhar com alguém e realmente expor a sua necessidade, além da cura, né? É isso, a gente precisa ser curado. Então vem a cura, mas pô, vem alguém que vai em meio às suas fraquezas e tá orando junto, tá apoiando, fala, cara, eu já passei por isso, eu já venci isso, é possível. É possível. Vamos dar o próximo passo. Vamos caminhar a próxima milha, né? E é mostrar o caminho, né? Sim. É alguém que te mostra o caminho. Não adianta você se aconselhar com um camarada que tá lá no futebol, na academia. Não que não tenha pessoas, né, cristãos lá, mas, cara, se você se diz como... Se você é um cristão, procure pessoas que tenham o mesmo princípio para te orientar, Sim. né? Senão, não tem como, né? As trevas e a luz, né, não podem andar junto. Então, como que você vai buscar orientação em alguém que não tem o contato com a palavra, o contato com Deus? A Bíblia é a nossa vara. Nossa vara de medir, né? Ela tá ali. Esse é o caminho. Cara, começou a desviar, opa, você precisa voltar. Volta. Mas quem vai te ajudar a voltar? É alguém que realmente está posicionado. A hombridade vai trazer isso. É você ter alguém em quem você possa confiar o coração. E saber, olha, eu não sou um super-homem, o pastor Tiago não é um super-homem, ele tem suas dificuldades, mas no momento em que nós sentamos para bater um papo, para conversar, é tratar, é entender que eu posso confiar o meu coração. Sim. Faz muita diferença isso. Faz diferença. Sim, e olhando, né? A gente vê assim, quanto realmente as ferramentas têm abençoado vidas, né? Uhum. E fica aí uma dica para quem tá nos ouvindo, independente do ministério, independente se é crente ou não, Ou não, né? né? Vem conhecer a ferramenta ao meu máximo, Homens Fortes, Marido Irresistível, e é transformador porque são pautados na palavra do Senhor. Então tá tudo ali. Só que às vezes a pessoa ela tem uma preguiça, Uma dificuldade, às vezes, nessa dificuldade, correria, exatamente, não tem? às vezes de entendimento também, né? Sim. E aí da forma que é apresentado ali, Traz exemplos do dia a dia. exemplo de uma vida, um posicionamento de alguém, você fala assim, uau, eu tô vivendo igual. Porque só mudam as gerações, né? Mas sentimentos, as coisas são as mesmas, As né? tentações, né? As Satanás, ele faz... ele não muda, o plano dele é sempre o mesmo. Então, ele sempre vai vir pelo mesmo caminho. Ele sempre vai trazer os mesmos manjares para o homem, né? E aí é se posicionar, é identificar e ainda que tenha dificuldade mesmo de entender,
é buscar alguém. Tem um exemplo que ele fala da hombridade, né? Buscar estar ombro a ombro com alguém superior, alguém que Uau. entenda mais, alguém que tenha um contato maior. E aí quando você busca, tem nossa régua de medir, ela precisa ser sempre estar elevada. Você não pode medir o seu, vamos dizer assim, o seu contato com alguém que está. Sim, abaixo. Você precisa buscar alguém que, não, ó, um nível acima. Fala, meu, eu quero aprender, e eu tenho o desejo de conhecer mais do Senhor e ter a intimidade que o pastor Tiago tem. Eu quero conhecer da palavra o tanto que o pastor Tiago conhece. Por quê? Porque é alguém que é uma referência. Você precisa buscar a referência a alguém que está no nível acima. Não adianta você buscar uma referência em alguém que começou a caminhar. Mas, é o apoiar. Vou apoiar. É buscar alguém que possa te ajudar no momento necessário. E entender que todo mundo precisa de ajuda, né? Ninguém consegue cumprir o propósito, chegar no final de um propósito de Deus sozinho. Ele sempre, todas as vezes que você vê, sempre tem alguém ali apoiando. teve, né? Sempre tem alguém ajudando. Moisés sempre teve Josué, né? Josué ele teve os seus auxiliares, Caleb caminhando, Elias teve Eliseu Jazi, depois um outro moço, então sempre tem alguém, né? Gideão teve os 300 que ficaram ali, que andaram lá os 80 quilômetros a mais com ele para cumprir o propósito. Meu, sempre tem alguém. Jesus tinha lá os 12, mas Não caminha sozinho, não, né? não caminha sozinho. Essa é a verdade que nós, como cristãos, precisamos entender, e a igreja precisa resgatar isso que tem se perdido, né? O homem, ele vai, ele é ministrado lá na igreja e tá tudo certo e acabou, e muitas das vezes, né, vivia um apontamento, né? Quando ia expor o coração, aí, né, era Exposto exposto todo mundo pra na todo igreja. mundo, né? E Acabou. você mata o cara. Ao invés de trazer pra perto, fala, não, irmão, o caminho é esse aqui, vamos, né? É possível. É possível, né? Só que aí você precisa também se posicionar, é decisão, né? Sim. E fechando aqui esse tema, benção demais ter você aqui, Rafa. E eu vejo que é possível. Possível. A pessoa só precisa querer. Sim. O homem só precisa 90% é se posicionamento. posicionar. E eu acredito que Deus fará muito ainda, Uhum. né? Nessa geração que tá por vir. E a gente realmente precisa plantar isso nos nossos filhos, né? Sim. Mostrar dentro de casa, para nós que temos filhas, como comportar, né? Como tratamos as suas mães para que elas possam, pô, eu quero um homem, um marido igual ao meu pai. É. E aí, você tem filho, eu tenho 2 meninas, pô, eu quero ser um homem e eu vou ser um homem, como meu pai foi com minha mãe. Então a gente precisa resgatar esses valores e eu creio que o Senhor nos deu a sua palavra, né? Tem dado essas ferramentas que são baseadas na palavra, que tem resgatado. Graças a Deus a gente tem visto, né? Pessoas dando testemunhos, né? Que nem se fosse, a gente estava nos bastidores aqui conversando com uma pessoa que tem vivido uma transformação, mas foi muito legal dentro de um ponto que ele comentou, que a mente foi aberta, mas ele decidiu. Foi. Né? Ele falou, todos os dias eu tô caminhando lá com a galera que tá fumando, mas eu decidi não fumar. Todo dia eu vou malhar, eu conheço a galera que tá traindo, mas eu decidi me manter fiel à minha aliança. Todos os dias é uma decisão, né? Uma decisão é matar a carne. Matar a carne. Aqui o Senhor. Que o Senhor possa levantar essa geração de homens fortes, né? Sim. Como Davi disse a Salomão, levanta e ser homem. Amém. Eu acredito. Eu também, eu creio. Rafa, benção demais ter você aqui. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo tempo. Creio que tem abençoado vidas. Sim. Vamos marcar mais vezes para falar em temas específicos, né? Porque dá para se aprofundar muito sobre transferência de culpa, Sim. Realmente aprofundar mais sobre o sacerdócio, analfabetismo bíblico, Sim. né? A questão dos crentes que ao domingo é crente, né? O homem que ao domingo ele é crente, mas na semana ele é ateu. É ateu, né? Então, pegar uns temas específicos pra gente dar ferramentas, né? Pra Sim. essa galera. E estamos aí disponíveis, né? Pois estamos disponíveis. A Betuel está disponível. Tem outras igrejas na região também que está disponível para quem é cristão, para quem não é. Para aquele que precisa se aproximar do Senhor, entender que precisa ser transformado. Procura a Betuel, algumas outras igrejas que tem na região, se inscreve lá que
Deus vai fazer a mudança. É necessário um posicionamento. Eu creio que essa nação pode ser transformada. Eu creio que essa cidade pode ser transformada. Que o Senhor pode mudar o futuro. Se Ele não voltar, a próxima geração pode mudar esta nação. Uau. Pelo posicionamento de homens hoje. Homens que serão fortes, que serão muitas das vezes questionados. Muitas das vezes vai ter ali um confronto, mas estará posicionado pela palavra. A Bíblia nos mostra em todas as situações onde o povo se posicionou segundo a vontade de Deus, Deus nunca deixou o povo sofrer quando ele se posicionou segundo a vontade de Deus. Ele nunca desamparou o seu povo. Ainda que o povo muitas das vezes errava, né? Ia para a idolatria, ia para outras situações, o Senhor sempre vinha com socorro quando o povo clamava. E ele nunca desamparou. Então, hoje o povo se posicionando para viver segundo a vontade de Deus, ele vem. Não vai ser agora que ele vai Não vai ser desamparar, agora. né? Ele nunca falhou. Uau. Nunca desamparou. Não é agora que ele vai desamparar. Ele há de vir. E sem demora. Ele há de vir e irá cumprir o seu propósito nesta nação. Eu creio. Eu creio. Amém? Pastor. Valeu, viu? Obrigado. Bom tê-lo Tamo aqui. junto. Satisfação. Glória a Deus. Vamos marcar mais vezes. Você que nos acompanha até aqui, que o Senhor possa ter falado no teu coração. Você que é homem, se posicione, se levante, busque ferramentas, sabe? Corra atrás. Mulher, dá um toque aí no teu marido, posiciona ele aí, fala assim, vai lá, eu sei que o Senhor tem muito mais pra você e vai ser bênção. Compartilha, comenta, deixa seu like e que o Senhor possa ter falado no teu coração. Um abraço.